Olá, pessoal, como estão? Queria que a gente refletisse hoje um pouquinho sobre a responsabilidade que a gente tem nas relações. Quando a gente olha para um relacionamento abusivo, a vítima ela é sempre vítima, ela não é culpada. Mas ela tem algo ali que a gente precisa olhar em relação a comportamento. Então, normalmente é uma pessoa que vai se anular numa relação, que vai se vislumbrar com aquele monte de coisas que a relação oferece e vai deixar de existir nessa relação. É um termo que eu uso muito, que a gente tem que ter muito cuidado. Mesmo tu estando num relacionamento, existe o marido, a esposa e o relacionamento. A esposa, o marido, né? Qualquer configuração. Mas existem indivíduos e existe a relação. Não pode nenhum deixar de existir. Muitas vezes a mulher, principalmente quando a gente fala de relacionamento abusivo, ela deixa de existir naturalmente. Quando o homem começa a assumir as decisões, assumir as coisas, né, assumir principalmente a questão financeira, é muito perigoso, né? Por isso que muitas pessoas falam para as mulheres não deixarem de trabalhar numa relação, né? E hoje a gente vem, graças a Deus, vendo uma mudança nesse sentido. Porque antes tinha maternidade, né? A mulher deixava de trabalhar, mas hoje a gente vê essas gerações com pessoas que estão, né, vamos dizer assim, vítimas desse relacionamento, né? Elas não conseguem sair. Elas estão ali num relacionamento ruim, que a gente chama de relacionamento de aparência, mas é porque realmente agora, com tal idade, ela reconstruir uma carreira, estudar, fica quase impossível, né? E aí, se tiver um bom advogado, vai conseguir colocar tudo isso num papel. Mas a questão é, não se anulem numa relação. Essa é a mensagem principal. Porque quando tu te anula e deixa de existir, tu não consegue mais sair, porque não existe mais essa pessoa, esse indivíduo sozinho. E se a gente olhar os relatos, tem um podcast que eu acompanho que fala muito desses relacionamentos abusivos, de vítimas de relacionamento abusivo. Teve isso, teve aquele casamento com uma divisão total de bens. Então, assim, tudo propiciava para que a pessoa ficasse na mão daquela relação e não conseguisse mais sair. E isso é muito triste. Então, a gente tem que olhar sempre como que a gente pode evitar, mesmo quando começa um relacionamento muito bom, como que eu posso fazer para que isso não seja uma armadilha para mim, para que depois eu consiga sair, eu consiga ser independente e também me sinta realizada sendo independente nessa relação.